Bem-vindos à aula de princípios da excitabilidade cardíaca. Nessa aula, nós vamos analisar a anatomia do sistema de condução, onde e como esse sistema ele é formado, entender a formação do impulso elétrico cardíaco, a sua dissipação para a musculatura e a sua contração, bem como compreender os mecanismos celulares na formação desse impulso elétrico. Vamos lá. Para começarmos, vamos analisar este vídeo. Este vídeo nos mostra um coração recém-retirado do corpo que continua batendo. Esta peculiaridade se dá apenas pelo músculo cardíaco, pois este músculo ele tem particularidades que determinam essa formação deste potencial de ação e essa propagação para o músculo cardíaco. Outros músculos do nosso corpo não detêm essa característica. E vamos entender justamente como esse coração continua batendo fora do corpo. Para a gente entender isso, nós temos que compreender que existem 4 mecanismos envoltos na autonomia do coração. O primeiro deles é o automatismo. O automatismo, justamente como o nome já deve sugerir, é algo automático, que não requer estruturas externas, não requer uma inervação para que isso aconteça. Então é automático. Isso acontece de forma natural. A excitação é a formação do impulso elétrico, ou seja, a formação de um potencial de ação que vai se dissipar para o músculo cardíaco, gerando a contração. O terceiro mecanismo é a condutibilidade, é como esse impulso ele é conduzido para o músculo. Entendam que ele é formado num ponto e deve ser conduzido para o músculo todo, levando essa contração total do músculo cardíaco. E a contratilidade é justamente o ato de contração, o ato do seu coração bombear este sangue para fora. Tudo bem? Vamos analisar cada um desses princípios. Para isso, vamos olhar este slide. Esse slide ele mostra justamente determinados pontos no coração que devem ser destacados. O primeiro deles, e o mais importante aqui dentro da fisiologia ou dentro de aspectos fisiológicos, é um ponto chamado de nó sinoatrial. O nó sinoatrial nada mais é do que um ponto específico localizado lá no átrio direito do coração que forma o impulso elétrico. A partir deste ponto, eles serão transportados, esse impulso será transportado, será conduzido por outras vias, dentre elas as vias internodais, as vias interatriais ou os feixes interatriais, até chegar num segundo nó. Este segundo nó ele tem uma particularidade, entenderemos um pouco mais durante a aula, que é de atrasar o impulso elétrico. Este atraso ele é importante para a função cardíaca como um todo, entenderemos em breve. Chegando neste nó, ele é conduzido para os feixes atrioventriculares, que são 2, direito e esquerdo, e chegando lá no final, nos ramos subendocárdicos, para basicamente conduzir esse impulso para o músculo cardíaco para que haja contração lá do ápice para a base do coração. Sabendo disso, e entendendo que esse impulso é gerado no nó sinoatrial, nós temos algumas células que são importantes ali a gente demarcar. Primeira delas, as células que compõem o nó sinoatrial. O nó sinoatrial é o marca-passo do seu coração, ou seja, ele dita o ritmo cardíaco. Estas células, elas são chamadas de células marca-passo, justamente porque elas detêm o potencial de gerar esse potencial de ação. Numa outra condição, isso em características fisiológicas, apenas o nó sinoatrial vai determinar esse batimento, tudo bem? No entanto, percebam que o nó atrioventricular também está demarcado como células marca-passo, pois ele também, em situações patológicas, pode assumir essa função de formação do impulso elétrico, tudo bem? Mas entendam que, dentro da fisiologia, tudo funcionando normal, o nó sinoatrial é o mandante do marca-passo, enquanto dentro da patologia, em situações patológicas de doenças, o nó atrioventricular pode assumir essa função. As células elétricas são as células que vão determinar a condução desse impulso elétrico. Então, todo aquele aparato vias internodais, feixes interatriais, feixes atrioventriculares e ramos subendocárdicos são células que conseguem conduzir esse impulso elétrico até o músculo cardíaco. E as células musculares, até mudamos de imagem para determinar mais bonitinha essa musculatura,
vemos aqui que são as células que irão contrair. Todas essas células marca-passo e elétrica, elas não têm o poder de contração. Elas têm o poder de gerar o impulso elétrico e conduzir o impulso elétrico. Porém, somente as células musculares conseguirão, de fato, contrair este músculo cardíaco, que é o ato final, que é um ato muito importante. Vamos falar um pouquinho melhor sobre o nó sinoatrial. Então, o nó sinoatrial, a gente entende que ele está lá no átrio direito, ele é o formador inicial deste processo de formação do impulso elétrico, e este processo de sinal elétrico começa por uma despolarização. Essa despolarização, ela gera um ritmo, que a gente vai chamar de ritmo sinusal, tudo bem? Que é justamente o batimento cardíaco normal, que basicamente, em condições de normalidade, ele fica ali entre 60 e 100 batimentos por minuto, tudo bem? Vamos entender como esse princípio, como essa despolarização é formada. Para a gente entender isso, nós temos que voltar um pouco em algumas aulas e entender que todos os aspectos de formação de impulso elétrico, ele acontece por permeabilidade de determinados fatores na membrana. Quais fatores? Íons, principalmente. Esses íons, ou entrando para dentro da célula ou saindo da célula, formam um potencial de membrana. Ou seja, eles formam uma carga elétrica nessa membrana, que pode ser dissipada por outros mecanismos, por outras vias de condução. Quando a gente fala de potencial elétrico gerado no músculo cardíaco, gerado especificamente no nó sinoatrial, nós estamos falando principalmente de um canal chamado de FUNNY, ou tipo IF. Então entenda lá no nó sinoatrial, localizado lá no átrio direito, nós temos células capazes de abrir este canal do tipo FUNNY. Este canal, percebam que ele proporciona a entrada de sódio e um pouquinho de saída de potássio, tudo bem? Este canal, então, acaba gerando, nesta imagem aqui de cima, este primeiro ponto no gráfico. Percebam que nós temos aqui o potencial de membrana em relação ao tempo. Percebam que o ponto inicial aqui é menos 70 mV na membrana. Ou seja, em menos 70 mV, eu tenho a abertura deste canal de sódio e potássio. Tudo bem? Então, lembrando que o sódio está entrando e o potássio está saindo. Conforme esse sódio ele vai entrando, percebam que o potencial de membrana ele vai modificando. Então, nós temos aqui uma diminuição da negatividade. Percebam que ele estava em menos 70 quando ele foi aberto, e até este ponto aqui de menos 50, ele foi diminuindo a sua negatividade. Isso é importante porque é neste ponto de menos 50 que eu tenho a abertura de um outro canal, que é o canal de cálcio. O cálcio aqui, com a sua carga positiva e com os canais de entrada muito rápidos que ele apresenta, ele vai causar justamente a despolarização. Então percebam que esse segundo ponto aqui é justamente a entrada muito abrupta de cálcio, gerando a despolarização nesta membrana. Essa despolarização, ela para lá quase lá no zero, mais ou menos, tudo bem? Quando ele chega ali, esses canais eles são fechados, então imagina que os canais de sódio aqui abertos no menos 70 indo até o menos 70, neste ponto eles estão fechando, aqui neste ponto eu abri os canais de cálcio, o cálcio está entrando para dentro da célula com uma velocidade muito acentuada, chegando lá no zero, eu tenho o fechamento desses canais. Ao passo que, justamente lá em cima, e que seria o terceiro ponto dessa contração, desse potencial de membrana, dessa geração do impulso de potencial de ação, nós temos a abertura dos canais de potássio. Só um adendo aqui, percebam que os íons potássio eles estão saindo da célula e não entrando. Então, percebam que o sódio entrava na célula, o cálcio também entrava, porém o potássio ele sai dessa célula. Essa saída de potássio de forma muito acentuada, perceba a linha do gráfico aqui descendo de forma muito rápida, justamente gera a repolarização dessa membrana, voltando ao seu potencial de repouso. Entenda que cada vez que isso é formado, que esse potencial de membrana é formado, é uma contração
cardíaca que irá acontecer. Lembrando que esse é o potencial inicial do processo. Nós teremos em uma aula posterior a contração do músculo cardíaco que vai responder a este potencial, tudo bem? Então, esse é o potencial de início, é justamente o evento inicial que forma o batimento cardíaco lá na frente, que forma justamente a contração cardíaca lá na frente. Perfeito? Em resumo, então, nós temos isso aqui, ó. Canais de sódio sendo abertos lá em menos 70, canais de cálcio sendo abertos em menos 50 milivolts. Nós temos, então, a abertura lá em cima, né? Aliás, perdão, o fechamento lá no zero, né? Nos canais de sódio e potássio, a abertura dos canais de potássio, perdão, de cálcio ali, né? Dos canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio, e justamente a repolarização dessa célula. Lembrando que esse processo acontece de 60 a 100 vezes por minuto, que é o ritmo sinusal. Vamos olhar o que está acontecendo, então, quanto à condução deste impulso elétrico. Em termos de formação deste impulso elétrico, nós vimos que ele é formado lá no nó sinoatrial. Mas, de fato, como ele é conduzido para o músculo, como ele é conduzido para as vias de condução. Percebam aqui, ó, potencial de ação, ali em amarelinho, né, lá em cima em amarelo, no nó sinoatrial, nesse SA, nó SA, ele é iniciado. Quando ele é iniciado, ele se propaga inicialmente para a sua porção mais próxima, que é justamente os átrios. Então, ó, o potencial de ação é conduzido do nó sinoatrial ao músculo atrial. Então você pode estar se perguntando, então, pelo fato de eu conduzir primeiro aos átrios, os átrios contrairão primeiro? Sim. Então, este potencial, quando chega na musculatura do átrio, entenda que esse potencial está sendo formado, ele vai chegar na musculatura do átrio, o átrio irá se contrair. Tudo bem? Posteriormente, nós temos a dissipação, então o potencial de ação ó, se propaga pelo nó atrioventricular e vai chegar ali justamente nesse nó. Este nó, ele retarda o impulso. Tudo bem? Então a gente já vai entender por que ele retarda e como ele retarda. Mas entenda que existe um atraso na condução deste impulso. Existe uma lentificação nesse impulso. Justamente para que eu consiga contrair o átrio sem que eu contraia o ventrículo de forma concomitante, simultânea. Eu preciso de um atraso para que eu contraia o átrio e posteriormente eu contraia o ventrículo. Tudo bem? Uma vez passado esse impulso pelo átrio ventricular, né, pelo nó atrioventricular, ele se propaga ali pelo centro do coração, vai se propagar por toda a estrutura das fibras de Purkinje, que são essas estruturas mais inferiores, e, de fato, chegar até o músculo cardíaco, contraindo esse músculo. Então, novamente, nós temos a contração do átrio, subsequente à contração do ventrículo. Obviamente que isso é muito rápido, é uma coisa muito acentuada, muito acelerada, tudo bem? Percebam que nessa imagem aqui, ó, nós temos um pequeno momento, é uma fração de segundos, que o músculo cardíaco está totalmente relaxado, nem o átrio nem os ventrículos estão em movimento algum, e nós não temos ainda a formação do impulso elétrico no nó sinoatrial. Então existe um momento dentro da fisiologia, que é muito breve, mas existe, que todo o seu coração está sem nenhuma movimentação. Não existe impulso, não existe contração. E voltamos ali novamente, né? Quando um novo impulso é gerado, nós temos novamente essa dissipação, a formação desse impulso lá no nó sinoatrial, dissipação para os átrios, posteriormente para o nó atrioventricular e para os ventrículos. Vamos entender agora justamente esse atraso no impulso dentro, que é iniciado lá no nó sinoatrial e atrasa no nó atrioventricular. Este atraso ele é extremamente importante, pois, como a gente já havia falado, eu não posso fazer com que o meu coração ele contraia de forma concomitante, pois isso geraria uma ineficiência de condução do sangue para a aorta e para outras artérias. Então eu tenho que contrair o átrio para que eu tenha uma elevação do volume ventricular. Então entenda que quando o átrio ele é contraído, nós temos a expulsão desse sangue arterial, justamente para
os ventrículos, enchendo mais as câmeras ventriculares, e justamente a contração ventricular expulsa esse sangue. Essa redução nesse impulso, nesse atraso no potencial de ação, gerado ali no átrio ventricular, ele tem duas características que são importantes. A primeira delas é o septo, ou uma estrutura chamada de septo atrioventricular. O septo atrioventricular, ele é composto por essa estrutura aqui central. Percebam que tem umas válvulas aqui, tanto aqui a válvula aórtica, as válvulas semilunares. Todas essas válvulas, elas compõem uma estrutura, ou elas fazem parte de uma estrutura chamada de septo atrioventricular. Entenda que o septo atrioventricular é uma estrutura que é incapaz de conduzir o impulso elétrico, tudo bem? Ou seja, quando o impulso elétrico ele chega até os átrios, ele para justamente nesse septo atrioventricular, não passando para os ventrículos. Ou seja, a única forma deste impulso passar é justamente pelo nó atrioventricular. Então isso é um mecanismo importante para esse atraso acontecer. Mas nós temos mais um, o segundo mecanismo. O segundo mecanismo ele está relacionado à quantidade de junções comunicantes que essas células têm. Como assim? Entendam que as células se comunicam através de determinados canais, chamados de junções comunicantes. Essas junções permitem a passagem de íons de forma facilitada. Então, os íons que foram, ou a descarga que foi gerada lá no nó sinoatrial, ela vai se propagando pelas células através dessas junções comunicantes. Lá no átrio, entenda na estrutura atrial, né? Então o nó sinoatrial formou o impulso e toda a estrutura atrial tem muitas junções comunicantes. Então o impulso ele chega de forma muito rápida para o átrio. Enquanto que lá justamente no ponto do nó atrioventricular, eu tenho uma diminuição considerável de junções comunicantes. Essa diminuição retarda o impulso, retarda a passagem de íons de um ponto para o outro, ou seja, dos átrios até os ventrículos. Então, são dois pontos importantes: a diminuição das junções comunicantes e a presença do septo atrial, ou atrioventricular, perdão, que justamente retarda esse impulso elétrico até a chegada nos ventrículos. Ou seja, percebam aqui nessa imagem, percebam que o átrio está sendo contraído mais rapidamente do que o ventrículo. Percebam? Ó, o átrio contrai, posteriormente os ventrículos contraem. Entendam que esse é um momento importante justamente para enchimento das câmeras. As câmeras estão enchendo aqui atriais, expulsando o sangue para os ventrículos, proporcionando essa contração que levará esse sangue até a aorta, onde ela será conduzida para o corpo inteiro. Uma questão que pode estar passando pela cabeça de vocês é se o potencial marca-passo pode ocorrer em outros pontos do sistema de condução como um todo. E a resposta é sim. Existe a possibilidade do nó sinoatrial ele falhar. Simplesmente ele não conseguir conduzir esse impulso elétrico, não conseguir formar este impulso elétrico para o coração como um todo. Neste ponto, existe a chance de outros locais assumirem essa função. De forma eficiente, nem tanto, pois existe uma diferença na formação desse impulso. Percebam nessa imagem. Percebam que o nó atrioventricular, localizado nessa região aqui, ele pode formar também um impulso elétrico. Só que percebam que a quantidade de impulsos gerados por minuto é menor. Então, ó, existem a formação de 40 a 60 despolarizações por minuto. É compatível com a vida? Sim, é compatível com a vida. No entanto, aqui embaixo, ó, as fibras de Purkinje também podem gerar esse impulso, de 30 a 40 impulsos por minuto. Neste caso, a viabilidade com a vida já é diminuída, tudo bem? Então, em situações patológicas, isso pode acontecer. A gente vai ver alguns bloqueios, né, em algumas outras aulas, que determinarão justamente o aparecimento dessa formação de impulso elétrico pelo nó atrioventricular e não pelo nó sinoatrial. Todo esse processo de formação do impulso elétrico e condução do impulso elétrico é possível ser visto visualmente, né, num gráfico, tudo bem? E através de um equipamento chamado de eletrocardiograma, né, de um sistema chamado de eletrocardiograma.
Esse sistema, ele justamente consegue medir essas ondas. Então ele vai conseguir medir justamente a formação do impulso lá no nó sinoatrial até a sua propagação final para a contração muscular. Então é possível olhar esse aspecto de formação do impulso e propagação do impulso. Não vamos entrar em detalhes sobre esse gráfico e nem sobre o eletrocardiograma como um todo nessa aula de hoje, pois teremos uma aula específica para eletrocardiograma. Então, em resumo, o nó sinoatrial, com a presença das células marca-passo, inicia o processo de formação do impulso elétrico. Isso acontece, pois nessa região eu tenho canais chamados de F ou do tipo Fanny, que vão abrir para o influxo de sódio e um efluxo de potássio. Lembra que esses canais justamente são chamados de Fanny porque eles têm essa particularidade, tudo bem? Posteriormente, quando chegar lá em menos 50 milivolts, nós temos a abertura dos canais de cálcio e a entrada de cálcio para a despolarização dessa célula. Uma vez que essa célula foi despolarizada, o início da onda ele se propaga. Então, essa onda já se propagou pelas vias de condução até o átrio. Só que existe o relaxamento ainda, então lembre que após a despolarização vai existir o relaxamento, que é a repolarização com a abertura de canais de potássio. Essa onda elétrica gerada, ela vai pelas vias internodais, chega lá no átrio e contrai esse átrio. No nó átrio-ventricular, vai existir o atraso na condução do impulso, gerado lá pelo septo, gerado pela diminuição das junções comunicantes. Isso vai empurrar esse impulso até os feixes atrioventriculares, até os ramos subendocárdicos, também chamados de fibras de Purkinje, chegando até o músculo cardíaco e contraindo esse músculo. A aula de contração nós veremos no outro momento. Então existe, posteriormente, o que de fato acontece quando esse impulso ele é chegado no coração, né? Chega ali no músculo cardíaco, e o que ele faz nesse músculo, tudo bem? Então entendo que nós veremos isso numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido a aula de hoje, e nos veremos na próxima aula.